No dia de hoje venho mostrar-vos o retorno de Raquel Varela às televisões portuguesas, desta vez na CNN, visto que terá sido demitida da RTP, e eu venho mostrar-vos a Raquel Varela basicamente a dizer que o Chega é um partido neofascista e que isso ficou comprovado não só na ideologia do partido, na forma de estar, etc., e faz até comparações aos anos 30, como também no que André Ventura disse de serem necessários 3 Salazares e, portanto, é um partido neofascista. Eu venho falar um bocadinho deste tema e mostrar, enfim, que há alguma, objetivamente, desde logo, é um disco arriscado, que a Raquel Varela diz isto de semana a semana. E depois, por outro lado, é desonesto intelectualmente do ponto de vista da ciência política, porque mesmo que Raquel Varela quisesse associar André Ventura ao Estado Novo, o Estado Novo não era fascista, são regimes de natureza diferente. E, portanto, enfim, já vou entrar por esses temas, vamos primeiro ouvir Raquel Varela. Bom, eu não tenho... A mim o que me surpreende é que haja dúvidas sobre o caráter neofascista desta organização Chega. E, portanto, tudo o que nós tínhamos assistido até aqui, uma paixão por um Estado forte, a ideia de que os fins não interessam, quer dizer, os meios justificam todos os fins, a perseguição ao outro, tanto pode ser o cigano como pode ser o imigrante, uma imensa paixão por um Estado, não é por um Estado liberal e da austeridade, portanto o fascismo dos anos 30 é o berço do nascimento dessa austeridade, ao contrário do que se pensa normalmente, porque a ideia central é a seguinte: nós seres humanos somos imperfeitos, somos todos corruptos. Portanto, o fascismo carrega em si um pessimismo essencial sobre aquilo que eles consideram que é a natureza humana e, portanto, aliás, acham que há natureza humana, coisa que evidentemente não existe. O que existe é história, educação, contexto, etc. Bom, eu tenho aqui algumas notas para deixar desde já. Objetivamente, que a natureza humana existe. Objetivamente que sim. Temos desde logo algumas questões que são motivadas pelo nosso lado não racional e pelo lado racional. O que não quer dizer que numa lógica até de autorresponsabilidade não possamos ser bons na maior parte do tempo. Mas tendencialmente eu, pelo menos, sou um pessimista antropológico. A Raquel Varela acha que a natureza humana não existe e que não tem qualquer implicação na nossa atuação. Objetivamente que tem. Desde logo a forma como a política se desenvolve. A natureza humana é emocional, é racional, é muitas vezes até animal, no sentido lato da palavra, e portanto a natureza humana está toda ela praticamente representada na política, nas mais variadas formas e atuações, nas coisas a que aderimos emocionalmente, nas coisas a que aderimos racionalmente, nos saltos lógicos que muitas vezes são feitos, e portanto há várias coisas que caracterizam a natureza humana, e a natureza humana objetivamente que existe, e portanto eu sou um pessimista antropológico, o que não quer dizer que acredito que todas as pessoas são más para sempre. Eu acho que as pessoas são tendencialmente más, mas isso não significa que não tenham a possibilidade de ser boas, até porque eu acho que ser bom, fazer coisas boas, ser autorresponsável, ter autodomínio é mais difícil do que ser mau, e por ser mais difícil é feito por menos pessoas. É este o meu raciocínio, o que não quer dizer que as pessoas sejam todas más, ou que pratiquem todas o mal, não é nada disso. Há pessoas boas, objetivamente que há, mas as pessoas boas precisam de um certo grau de trabalho diário, de autodomínio, autorresponsabilização e não estar à espera do papá-estado, como a Raquel Varela sugere tantas vezes. E portanto, o Chega não tem paixão por ditadura nenhuma, mas tem vontade de ordem à semelhança do que o povo português e tantos outros países europeus têm. Objetivamente que numa circunstância de desordem, confusão, criminalidade, violações, corrupção, fim dos mitos da República, as pessoas desejam ordem desde logo para exercer as suas liberdades. E portanto, quem anda a procurar um Estado totalitário tecnológico é a União Europeia. Não são estes partidos da nova direita radical, mas aí a Raquel Varela não diz um pio sobre o assunto. Quando a Comissão Europeia apresentou o chat control, a desencriptação das mensagens e a invasão da privacidade dos europeus, a Raquel Varela ficou caladinha. Pelo menos que eu tenho ouvido. Posso estar enganado e até dou o benefício da dúvida porque eu não ouvia os programas da Raquel Varela completos. Portanto, dou o benefício da dúvida. Sobre a questão do Tratado
tratado pandémica, Raquel Varela ficou caladinha. Organizações não eleitas, financiadas por empresas, nomeadamente as que fornecem as vacinas, que decidem quando é que há confinamentos, quando é que definimos uma pandemia ou quando é que não a definimos, e passam por cima de primeiros ministros eleitos para definir esse mesmo tratado. Raquel Varela, mais uma vez em silêncio. Quando se avançou com o Green Deal, que é uma imposição tirânica de determinado conjunto de ideias ideológicas, Raquel Varela não abriu a boca. Quando a União Europeia impõe uma imigração em massa à maior parte dos países da União Europeia que não estão dispostos a bater o pé, a Raquel Varela mais uma vez ficou em silêncio. Tudo isto é um conjunto de pessoas não eleitas a manifestar-se sobre políticas do país. Aí a Raquel Varela decidiu não falar. É curioso, é conveniente. E portanto, objetivamente que os meios interessam, mas ouvir isso de uma esquerdista, quer dizer, por amor de Deus, é mesmo dos meios que estamos a falar. Eu concordo que não vale tudo, eu concordo que os meios têm que ser tão bons como os fins, porque se eu me corromper no caminho, o fim perdeu todo o seu sentido. E portanto, objetivamente que sim, os meios interessam, mas é mesmo a Raquel Varela e as figuras políticas que ela representa que querem falar sobre meios? Por amor de Deus. Vamos ouvir a segunda parte. E, portanto, é uma ideia de que nós somos todos aldrabões, somos todos mentirosos até prova em contrário. E como nós somos todos mentirosos e seres imperfeitos, nós precisamos de uma ordem que controle esta bandalheira e, normalmente, de uma ordem. Por isso é que o Chega é um entusiasta dos investimentos dos fundos imobiliários em Portugal, é um entusiasta de grandes empresas, algumas delas que financiam diretamente o partido, é um entusiasta dos baixos salários, é um entusiasta da proibição e da limitação da greve, é um entusiasta da limitação sindical, porque a ideia central é que o mercado, a ideia que foi, enfim, teorizada nos anos 30, que eu explico rapidamente, é o seguinte: o mercado nós somos imperfeitos, nós não compreendemos todos os benefícios do mercado e, portanto, tem que vir o Estado e ensinar-nos a como é que nós nos comportamos de forma mercantil na saúde, na educação, portanto, é mais Estado. É um certo paternalismo? É absolutamente, é um super paternalismo, e depois é a ideia, claro, tudo isto vem recheado com uma grande teatralidade, que é, aliás, a base que começa com um escritor italiano chamado Gabriele D'Annunzio, que faz uma ocupação de um porto italiano chamado Fiumes, um porto do Adriático, ocupa e em vestes militares, portanto, a ideia da regeneração pela violência. Está sempre a gritar. André Ventura não fala, não debate, não conversa, não expõe ideias, ele berra. E, portanto, encontra aqui algumas semelhanças. Não encontro semelhanças, encontro uma cópia, não é uma cópia, deliberada. Porque, enfim, a história tem as suas farsas e tragédias consoante as épocas. Mas que nós estamos perante uma organização neofascista, estamos, e é perigosíssima. Eu acho que há semelhança de outros comentadores, e partindo do pressuposto que estes comentários eram legítimos do ponto de vista da ciência política e de outros pontos de vista, eu acho que a Raquel Varela, que associa André Ventura ao Estado Novo, não pode ser a mesma Raquel Varela que associa André Ventura ao fascismo, porque são dois regimes de natureza diferente. E, portanto, se associamos André Ventura a dois regimes de natureza diferente, estamos objetivamente a cometer um erro. Portanto, pode-se dizer, mas o Estado Novo tinha determinadas características também presentes no fascismo. Tudo muito certo. Mas eu já expliquei em vídeos anteriores que o Salazar não considerava ser a autoridade máxima do mundo. Considerava que Deus era a autoridade máxima do mundo. E logo aí há uma diferença absolutamente importantíssima e decisiva do ponto de vista filosófico daquilo que era o Estado Novo e daquilo que era o fascismo. Desde logo a mobilização política. O Estado Novo não queria mobilização política, nem queria interesse na mobilização política, queria que as pessoas deixassem a política para um conjunto definido por ele próprio, objetivamente. Não havia oposição, nem havia a possibilidade de liberdade de expressão plena, e isso também não havia, diga-se de passagem, nos regimes fascistas. Mas também não havia na União Soviética, porque, se toda a gente sabe, as execuções sumárias, literalmente, que houve entre o Exército Vermelho e o Exército Branco e todas as confusões que houve na Revolução Russa, nós sabemos perfeitamente que a liberdade de expressão não era plena na União Soviética. E, portanto, agora só falta comparar-se André Ventura também à União Soviética. Portanto, há aqui erros que são cometidos objetivamente, e eu acho que, dada a inteligência de Raquel Varela, estes erros são mais graves porque me parece que são premeditados. Esse é o ponto. Eu não acho que Raquel Varela seja burra nenhuma, e como não é burra nenhuma, acho que está a cometer erros premeditados, tendo em conta o seu posicionamento. Dar aqui só duas notas.
É mesmo a Raquel Varela que quer falar sobre um Estado paternalista? Tudo aquilo que ela considera serem direitos abstratos tem que ser pagos por alguém. A Raquel Varela acha que se as suas reivindicações políticas forem cumpridas, não temos que sacar mais impostos aos portugueses? Por amor de Deus, Raquel Varela, isso é brincar com a cara das pessoas. Portanto, a Raquel Varela diz querer menos Estado, mas depois vai para as ruas, nomeadamente na manifestação Não Nos Atirem Burcas para os Olhos, que foi a autora dessa manifestação, a mobilizadora dessa manifestação, e depois vai exigir direitos laborais que só são concretizados, eventuais direitos que não são direitos nenhuns, algumas das suas reivindicações, que só são concretizados se houver objetivamente o engordar do Estado. E, portanto, o desejo pela ordem não é um desejo pelo fim da liberdade. O desejo pela ordem é precisamente a ordem que garante o exercício da liberdade. Porque eu posso-vos garantir que no estado de natureza, como é apelidado por vários pensadores, desde Rousseau a Hobbes, o estado de natureza não permite o exercício da liberdade. O Aristóteles dizia mesmo isso. Portanto, só os humanos é que vivem em sociedade. Quem vive fora da sociedade ou é um animal ou é um deus. E, portanto, existe a necessidade de ordem para o exercício das liberdades. O que não significa que a ordem seja o fim da liberdade de expressão, o fim da liberdade de imprensa. Há sociedades perfeitamente seguras que nem por isso são ditatoriais. E, portanto, temos que ter a noção das coisas que dizemos, e Raquel Varela perde sempre neste facciosismo, e diga-se de passagem, mais uma vez, não acho que seja uma mulher nada burra de todo, muito pelo contrário, e por isso acho que os erros cometidos são deliberados e por isso são mais graves. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.